Yasmin, agora eu vi. é só uma coisa aqui que me veio à mente, porque Paty falou com relação à Grazi, né? Que ela veio do bebê e tal, e aí teve que se padronizar completamente para poder estar ali na Globo. Quando a gente assiste aos jornais, né? A bancada, tipo, do Jornal Nacional, existe um padrão. Teve um tempo atrás que alguns jornalistas, né, regionais, foram participar de um dia no Jornal Nacional. E assim, foi bizarro ver que determinadas regiões estavam com o mesmo padrão de São Paulo, sabe? Então, Jéssica Senra mesmo foi uma coisa que foi diferente, né? Mas ainda assim, dava para perceber que não era a baiana que ela é quando apresenta o jornal, sabe? Do Bahia Meio Dia. É diferente. E aí, tudo isso para dizer o quê? Eu lembrei de Juliette, né? Que é um fenômeno recente do Big Brother e que gerou várias discussões, porque aquela. Esqueci o nome dela agora. Começou Carol a. Conká, Isso. Começou a debochar ou discriminar, né, de certa forma, o modo como Juliette falava, falando que, porque na minha cidade não fala assim, e taxando o modo de falar de Juliette como errado, quando na verdade não era uma questão cultural, né? As cidades são diferentes, a língua é diferente, nós somos diferentes. O pai ou então a mãe criam os filhos, né? Irmãos e são diferentes. Então, assim, né? Imagine a língua. E, e gente, é muito bizarro a gente observar isso, porque eu acho que acaba sendo uma forma também de violência contra as pessoas falando de forma diferente, contra as variações, a tentativa de é, homogeneizar tudo, sabe? Sem aspas mesmo. E algo As essas mais leves. E algo interessante é que a gente costuma ver na TV quando estamos falando sobre violência, aí eles falam, porque é um absurdo a violência religiosa, porque é um absurdo o preconceito religioso, porque é um absurdo isso, absurdo aquilo, querendo ser assim os politicamente corretos. Mas aí quando a gente vê na essência, nas coisas assim que eles vão fazendo, por exemplo, os apresentadores de telejornais que não falam com a variação que eles conhecem das suas regiões. De vez em quando, agora sim com a internet, né? A gente vê mais o mundo por aí, vamos dizer assim. Porque a gente está no Brasil, mas a gente raramente vê, por exemplo, sei lá, o jornal de Maceió. Mas aí, de vez em quando, pela internet, pelo Instagram, aparecem momentos engraçados no jornal de tal lugar. E aí você vê, nossa, olha só como o sotaque deles é bem forte, tipo, na apresentação do jornal. Como eu já falei, né? Aqui a gente não percebe tanto assim, porque é uma variação nossa, então pra gente ele tá falando normal. E é interessante que a gente também tem a variedade padrão sempre como normal também. Então é tipo, a minha variedade mais a padrão são normais, para quem estuda, no caso. Pessoas que não estudaram essa variedade, tem também como bem estranha. Eles, tipo, reconhecem, mas vai rolar um estranhamento maior do que para mim, com relação à variedade padrão. Mas aí a gente olha assim, ouve aquelas pessoas falarem e pensa, nossa, que diferente, assim, eles falam de forma muito diferente. Mas aí na hora, por exemplo, como falaram aqui, que eu esqueci quem foi que falou, na hora que a gente vai para o Jornal Nacional, que as pessoas vão lá apresentar, ter um dia ali de apresentador nacional, ele vai falar da forma como é esperado que ele fale, que vai ser na variedade padrão, sem sotaque nenhum, tem que falar assim, bem limpo, limpo porque, a gente, alguma coisa né? Não tem como você dizer que simplesmente não tem nada. Tem alguma coisa. Ali já vai ser a variedade padrão, já só vai ter uma marca diferente. Pode passar. Apareceu pra vocês a. não, continua no mesmo slide, tá aqui Cassiano e Canino. Deixa eu parar de apresentar e apresentar de novo. Tá ok. Agora mudou. Pronto. Agora foi. E aí, tá apresentando normal? Tá. Pronto. Tá, a gente falou sobre. Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite, Amanda. É eu de novo, né? É porque eu preciso ir pro colégio. Aí já fiz um resuminho aqui sobre o que eu achei mais importante.
Depois eu falo com a professora Cláudia, viu? Certo, Tá meu ótimo. bem. Tchauzinho, boa noite. Tchau, boa noite, boa aula. Então, a gente falou sobre Flor do Caribe, que se passava lá no Rio Grande do Norte. Agora falaremos sobre Segundo Sol, que é uma novela que era ambientada aqui na Bahia, mas especificamente em Salvador, né? Em que eles, pelo menos, tentaram, né, reproduzir nossa cultura e nosso modo de falar. Só um resuminho da história. Dividida em duas fases, a novela se passa em Salvador, na Bahia, e conta a história de Beto Falcão, vivido por Emílio Dantas, que foi aquele ator que fez o Rubinho de A Força do Querer. Então, ele era um cantor de axé, falido, que é dado como morto depois de um acidente aéreo. Depois que ele se passa, ficou escondido lá e tal. Pode passar. Passou? Tá dando um delay aqui, tá bem no outro slide aí. Eu posso ler, então. Tá, é um print. E aí, é do Tem Marcelo um Neto. de Ele diz tweet. assim, ninguém fala meu rei aqui. Ai, pronto. Apareceu agora. Um tweet que diz assim: ninguém fala meu rei aqui, nem em Salvador, nem no resto da Bahia. Bizarro Vladimir Brista falar meu rei. Só do Vauleles que um dia falou. Então, a indignação dessa pessoa aqui que fez esse tweet, foi porque na novela os personagens falavam meu rei. E aqui na Bahia, eu nunca vi ninguém falar meu rei. Esse é um estereótipo, uma falsa impressão que as pessoas têm de nós. Certamente vocês já viram, né, a Bahia ser representada na TV e alguém sempre falando meu rei. O meu rei. Eu nunca vi, vocês já viram alguém falar meu rei aqui? Quanto mais a gente volta assim na linha do tempo das novelas, especialmente da Globo, que são as que a gente mais conhece, Sim. é absurda a forma como as pessoas baianas são representadas. Gente, é um meu rei pra cá, um meu rei pra lá, um bichinho. Gente, eu não. A gente sempre pega os exemplos das pessoas mais velhas porque costumam manter essa versão mais. Trazem a variação mais antiga, digamos assim. Vamos dizer Não assim. modificam tanto. É isso. E, gente, elas não falam. Vamos falar aqui para quem não é da Acho que região. no máximo a gente vai falar meu rei dentro, sei lá, da igreja para falar sobre Cristo durante um. Será que viram nessa situação e saíram achando que a gente falou? E acharam que a partir daí faria. Estava pensando aqui, sabe o que é bizarro? A gente está falando sobre variação linguística, né? E dentro da variação linguística, da variação de determinada região, as pessoas de fora tendem a querer padronizar. Então, trazem, uma certa forma, um estereótipo, né? Velho, eu nunca vi ninguém falar aqui, na Bahia, meu rei. Nunca. Eu tenho família no Rio Grande do Sul e no Ceará. E, assim, na cabeça deles, não tanto dos cearenses, né? Porque eles já vieram aqui em feira e tal, perceberam que o negócio é outro. Mas o pessoal lá do Sul, da minha família, achavam que aqui em feira a gente falava meu rei. Entendeu? E que Feira de Santana é Salvador, que é uma coisa só, sabe? Que a Bahia toda é Salvador. Tem Totalmente diferente. A começar aqui em Salvador, as pessoas falam você, e aqui nós falamos tu, aqui em Feira de Santana. E é algo que eu sempre bato na tecla, eu não troco meu tu por você de forma nenhuma. Isso é minha cultura, é o que eu sou. Tá, aqui nesse tweet também a gente pode pegar a indignação da pessoa, porque Vladimir Brista, ele é um ator baiano, e ele, né, poderia ter dito, não, falado lá com o autor, não, a gente não fala meu rei aqui, apaga essa frase. Mas ele foi e reproduziu esse estereótipo. Foi no automático. E é ruim porque as pessoas de fora realmente podem acreditar que nós somos desse jeito. E tipo assim, a gente não fala. Nunca a gente vai falar dessa maneira. Exato. E acho que tudo se resume ali. E o pior é porque, tipo assim, mesmo estando na mesma região, nós temos nossas particularidades de lugar para lugar, cidade para cidade. Até mesmo a nossa fala. Daqui para Salvador a gente fala um monte de coisa diferente. E de Salvador para cá também. Muito. É isso que eu ia falar, porque assim, a gente tem o telejornal daqui, né? A TV Bahia, a gente vai chamar assim. E aí, a TV Bahia é transmitida para as cidades da região. E dentro da cidade da região, se eu não me engano, Conceição do Coité faz parte, né, gente? Ok, Marcelo. É uma pena que precisa sair antes, mas obrigada pela participação. A gente me lembra aí, Conceição do Coité faz parte da cobertura da TV Bahia, né? TV Bahia não, TV Subaí. TV Bahia, claro, TV Subaí. Não sei dizer, não. Se eu não me engano, faz. Eu acho que faz, só vai Eu acho que faz. mudar os repórteres. A afiliada, né? Não, a TV Subaí faz, é Bahia.
É, tipo, eu sempre falo, porque em coisa do Coitado disso, aquilo, eles só falam da Não região. pode descobre depois. Mas vamos citar aqui, por exemplo. Mas Coité fica aqui Mudar o perto. assunto. Porque de carro fica umas 2 horas daqui. Gente, eles falam de uma forma bem diferente. Então, assim, se a gente percebe, se a gente tem assim, o bom senso de notar que as pessoas dali falam de uma forma tão pertinho, gente, 2 horas. Você chega assim, Monte Santo. você começa a cochilar, chegou no lugar. Como é que você ia me dizer que a gente aqui, eu falo do jeito que eu falo de Salvador, e que o povo do sul da Bahia, extremo sul da Bahia, vai falar que nem o povo fala em Salvador? Gente, para começo de conversa, como a gente até já falou aqui, são regiões assim, bem diferentes. Salvador é tipo a capital do estado, Salvador fica ali na região litorânea, ou seja, Salvador tem uma configuração assim totalmente diferente de, sei lá, Uruçuca, que fica no sul. Nunca fui, mas sei que fica longe. E é uma cidade assim menor. De Monte Santo, que a gente já falou, que a gente sabe mais. Monte Santo eu conheço. Monte Santo também o povo fala de uma forma bem diferente. Fala diferente da gente daqui, fala diferente do pessoal de Coité. E fica mais perto de Coité do que de Feira de Santana. Mas também falam de uma forma diferente. Olá, gente. Boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Aí tem muito a ver também com os lugares com os quais faz limite, né? Faz fronteira, limite. Por exemplo, quanto mais perto for de Sergipe, mais falarão com o D e o T bem dentro do alveolar, tipo dia, tia. E esse D e esse T aí são muito comuns, por exemplo, tanto em Conceição do Coité quanto em Monte Santo. Mas aqui em Feira de Santana não é. Ai de alguém que chega aqui em Feira de Santana falando desse jeito. O povo de feira acha que é superior. Não sei onde eles pegaram essa ideia. Mas aí estão achando que são superiores. Porque primeiro essa marcação já fala T e D com o T e o D, você já acha que a pessoa está inferior a você, você vai rir dessa pessoa. A maioria das pessoas daqui vieram de regiões em que se fala assim, gente. É isso. É oprimido, oprimindo. Sim. Porque o pessoal de Salvador tem preconceito com a gente também, viu, um pouquinho. Só se refere ao interior. Pessoal do interior. Enfim. Pode passar, vocês querem falar mais alguma coisa? Pode passar, que ainda tem a ver. Deixa eu aparecer aqui. Eu fico aflita porque já passei. É o delay. O Slag está com preconceito com a gente, dizendo que baiano é preguiçoso e lento. É isso. Agora vai aparecer. Trágico. Pois é, né, Lucas? Tu ri. Eu quero ver se eu consigo apresentar aqui. Acho que meu travamento. Tu para de... Não fala. É hoje, especialmente hoje, porque normalmente ele não faz isso. Até então apareceu. Tu vai passar? Passa, só preciso encontrá-lo aqui. Eu mandei no grupo na estante. Agora apareceu. Então, gente. Continuando. O baianês de segundo sol. Trouxe aqui uma lista de algumas gírias e expressões mais utilizadas na novela. Que são elas: barril, barril dobrado, bala, broca. Esse bala, eu não acho mais tão comum assim, não. Eu via quando era pequeno, por exemplo. Esse carro é bala. Naquele CD só tem música bala. Entendeu? No sentido de ser algo bom. Eu já ia falar que eu não conhecia este bala quando você aplicou numa frase, e eu lembrei, realmente, gente, tem tanto tempo que eu já nem lembrava. Tem muito tempo, ou seja, a novela pegou uma fala descontextualizada, né? Uma palavra que não se usa mais. Não tiveram o trabalho de pesquisar isso, mas enfim. Eu via muito isso, não sei quem lançou um CD só com as balas, só com as músicas bala, sempre nesse sentido. Deixa eu só falar que essa coisa de eles pegarem algo antigo também lembra a ideia de que assim a língua é imutável. Se os baianos falavam assim em 1914, os baianos continuam falando assim hoje. Porque assim, nós mudamos, mas os baianos não vão mudar a forma deles de falar. Isso vale para a gente também quando a gente olha para uma variação de outra região. Gente, é oprimido, realmente oprimindo os outros. Revisar porque só... Fala, Thaís. De repente passa um tempo, mas com aquelas pessoas você pode aprender como é que eles falam. E eu acho perigosíssimo porque eles vão mostrar para o Brasil toda aquela variação. E as pessoas continuarão acreditando que nós somos desse jeito, nós continuamos acreditando que eles falam daquele jeito.
e vai se essa espécie de bola de neve mesmo. É isso, a É bom a mídia gente é lembrar que produtora de estereótipos. isso, e assim, as pessoas são muito influenciadas pelo que elas veem na TV, especialmente na TV, porque as pessoas nós tendemos a associar com a verdade tudo que a gente vê na televisão. Você está passando na televisão, Que aí tá ali é verdade. passando no jornal, aí porque é verdade. Você passando na novela, eles certamente fizeram um estudo. Então, Eles tiveram todo um cuidado para trazer aquela verdade e mostrar para o Brasil inteiro ver. Quem dera, hein? Falando sobre isso de coisas imutáveis, né? Deles acharem que as coisas não mudam, tem uma cena dessa novela em que a personagem de Adriano Esteves fala algo assim, o Frei Débora Seco, passar na rodoviária de Conceição da Feira, gente. Conceição da Feira é minha cidade e lá não tem rodoviária. Ou seja, eles nem se deram o trabalho de pesquisar isso para saber se lá tinha realmente rodoviária. Certamente o autor, João Manuel Carneiro, olhou lá no mapa da Bahia, pegar uma cidade aqui próxima a Salvador e vou dizer que isso aqui vai ser a rota de fuga da personagem. Uma cidade pequena. Eu fico assim, besta com isso, porque assim, quando eu antigamente eu costumava escrever, né? Aí toda vez que eu escrevesse uma coisa que eu não sabia, eu passava horas pesquisando para ter certeza. E, tipo, era uma coisa minha, eu mostrava para outras pessoas. Aí a pessoa vai fazer uma novela que todo mundo vai ver e não se dá o trabalho de dar um Google assim rapidinho. Tem rodoviária em Conceição da Feira? Ninguém faz. Certamente ele achou que era coisa tão óbvia, né? Que achou que tinha intensidade que não tem rodoviária, viu? Autor de Segundo Sol. Okay. Dá o signal, a gente ouve muito isso, né? Jogue duro, massa, tem nosso patrimônio cultural já. Oxe, se ligue, tá ligado? Tajiquequé. Esse Tajiquequé e barril dobrado, minha língua que dobrou agora, foram contribuições de Igor Canário, não foi? Para você ver como a arte, a cultura, ela atua na língua, assim. Eu não conheci, tá de quequé. Tá de quequé, só de quequé. Agora, sim, umas generalizações, tipo, nós aqui em relação ao Sul, nós falamos com as vogais abertas. Exemplo, até nosso alfabeto, A, B, C, D, E. Em São Paulo, você vai ouvir A, B, C, D, E. Então, por conta disso, eles acharam, né, que palavras como felicidade, que nós falávamos felicidade. Aí você via muito isso na novela, felicidade, sendo que nós falamos felicidade. Entendeu? Algo que eu posso elogiar dessa novela em relação à nossa representação linguística é a questão do D e do T, como eu falei antes, né? Que eles não trouxeram isso para Salvador, porque em Salvador ninguém fala dia, tia, diferente, entendeu? Então eles não trouxeram esse estereótipo que o Nordeste inteiro fala com esse D, com esse T, detovelar. E sim, nós falamos com o palatal, não é isso? Pelo menos nisso acertaram. E o famoso delay continua. Vou tocar a musiquinha de espera. E agora vamos falar de forma mais objetiva do que a gente está falando aqui desde o começo da aula, porque eu não me aguentei. Então, observando assim, desde o começo do nosso encontro, quando a gente mostrou, por exemplo, aquele texto, e quando a gente veio discutindo aqui sobre como nós temos uma visão das outras pessoas, das pessoas que falam de uma forma diferente, e como elas também têm as suas visões sobre como nós falamos, especialmente quando varia de região para região. Temos um forte problema assim, com a questão da variação mais social, mas a gente observa assim, melhor o nosso próprio preconceito, eu acredito, quando a gente está vendo a variação regional. E a gente pode perceber que é bem simples, né? Bem fácil, assim, é bem comum da gente acabar cometendo preconceito linguístico. Justamente, foi como eu falei, a gente internaliza que o que a gente aprendeu de berço é certo e o que o outro fala é errado, exceto nas situações em que as pessoas se inferiorizam por achar que aquela outra variação é a variação certa, é o jeito certo de se falar, como, por exemplo, a variação padrão. Não padrão, a culta, né? Que a culta é falada assim pelas pessoas. Ai, gente, me ajuda a definir, para não sair uma coisa muito estranha. A norma padrão é falada pelas pessoas mais estudadas. Isso, tiveram uma oportunidade. Tem toda uma descrição para essas pessoas, tem toda uma história de vida para essas pessoas. É um grupo social mais prestigiado, digamos assim. Isso. Estava no comentário pro Cláudia. Tchau, Pro. É isso.
E vocês estão acostumados, a gente já está acostumado a ouvir falar de diversos preconceitos. E para algumas pessoas é um susto descobrir que também existe o preconceito no mundo linguístico, né? Que existe preconceito linguístico. Mas o interessante, que como a gente já discutiu aqui também um pouco, é que ele acompanha outros problemas. Então, não é só questão linguística. A gente não está falando só sobre língua quando a gente está falando de preconceito linguístico. A gente reconhece, né, facilmente as pessoas, as regiões onde elas vêm, quando a gente ouve falar. Por exemplo, eu reconheço a pessoa de Salvador, quando ela abre a boca. Eu reconheço a pessoa de Monte Santo, que fica um pouquinho longe daqui, quando a pessoa também está falando. E são marcas. Isso não quer dizer que ela está falando certo, que ela está falando errado. Simplesmente está falando, né? E quando a gente discrimina uma pessoa pela forma como ela fala, estamos criando, assim, barreiras. E vemos essas barreiras, por exemplo, quando a pessoa não consegue um trabalho, ou então ela não pode, sei lá, frequentar determinados lugares. Não poder porque ela se sente constrangida. Por exemplo, a mulher da novela falando que eu quero aprender a falar como gente... Ai, meu computador tá um bagulho estranho. Eu quero aprender a falar como gente porque eu falo que nem um bicho. Não lembro mais direito como era. As pessoas se sentem, assim, constrangidas, se sentem inferiorizadas, justamente porque elas aprenderam a vida inteira que a forma como elas falam está errada, que o jeito de falar da moça bonita ali da TV é a forma esperada, é a forma correta. A gente que medo. E uma coisa que a gente... Assim... e uma coisa que a gente tem que relembrar aqui é o grupo social ao qual pertencem essas pessoas que falam essa variação mais aceita. Deixa eu colocar meu notebook no carregador que a gente já... Só um segundinho. Aí. Essas pessoas pertencem a uma camada social diferente das pessoas que não falam essa mesma variação. Quando a gente tem ali no exemplo da mesma novela, que a moça está falando, cara, que quer aprender a falar a língua certa. Ela é uma moça pobre e ele é fazendeiro. Quem conhece a novela? Sim, fazendeiro. Fazendeiro, Verdade. rico. Ou seja, a gente não está falando só sobre a questão linguística. Quando a gente escolhe uma variação para se tornar a variação padrão, se a gente colocar ali umas regrinhas e tornar a variação padrão, a gente não vai escolher de forma aleatória. Vamos pegar a variação mais falada. Uma das primeiras coisas que a gente estuda no curso de letras é justamente essa questão de qual é a variação padrão. Como é que ela foi escolhida? Porque a gente tem que escolher, né? Justamente a variação das pessoas assim que moram numa região mais procurada. É uma região que tem pessoas com melhor poder aquisitivo, é uma região com aquelas pessoas que viajam. Não é a variação que na minha cabeça da parte lógica, seria a gente usar a variação mais falada, a variação que mais pessoas utilizam, porque simplesmente é o óbvio. E a gente vê que esse grupo é bem restrito. Não é a maioria das pessoas que falam essa língua. E não sei se vocês já observaram, mas uma coisa também me incomoda há muito tempo, são alguns jornalistas. E a gente também estuda muito isso no curso de letras. Tem muitos jornalistas, vocês podem reparar em algumas... Hoje em dia eu acho que um pouquinho menos, mas antigamente mesmo eu via bastante... Antigamente, assim, há alguns anos... Eu via bastante aparecendo assim uma notificação de um artigo em que um jornalista estava falando: aprenda a falar certo. Para de falar português errado. Veja que dicas para você aprender a falar português de verdade. E se tem uma coisa que eles gostam bastante é de tratar a língua, as outras variedades da língua, como simplesmente erros. E aí eles se colocam no lugar das pessoas conhecedoras da língua, as pessoas que sabem o que é certo, e dizem que as outras variedades estão erradas. Porque o povo fala assim, gente, tem um livro
em que um jornalista reuniu os artigos dele, todos os artigos em que ele falava sobre por que é que o brasileiro falava errado, quais eram os erros que o brasileiro cometia ao falar. E assim, de um absurdo. É de um absurdo, gente, tão grande. Era uma questão que me incomodava quando eu estava na escola, pensar nesse tipo de coisa, era. Mas no curso de letras, a pessoa tem uma noção, assim, maior, tem uma dimensão maior do problema que é você dizer que uma pessoa está falando certo e que uma pessoa está falando errado. O que acontece a uma pessoa que todos taxam como uma pessoa que fala errado? Pode falar, Tiago. Você falou do curso de letras, né? Eu lembrei que quando a gente quer entrar no curso de letras, nós temos a falsa impressão de que vamos entrar lá para ter respaldo para corrigir os outros, porque nós entramos lá carregados de preconceitos. Aí o que é que vira na nossa cara? Preconceito linguístico. O que é? Como se faz? De Marco Antônio. Melhor experiência. A gente entrei cheio de preconceitos lá, querendo corrigir todo mundo, mas felizmente a gente acordou, né, que a língua é a questão social, né? Tem tanta coisa intricada nisso de dizer qual é a norma culta, qual é a norma padrão. E esse nome culto é bem problemático, viu? Porque norma culta é atrelada a uma certa tipo de gente, né? Como curiosidade, assim, que a cultura. A família real, ela se instaurou onde quando chegou aqui no Brasil? No Rio de Janeiro. E qual é a língua prestigiada pelos meios de comunicação, a língua da neutralidade, sem sotaque, aparentemente, do Sudeste, mais precisamente do Rio. Entende por quê? É interessante porque quando a gente, por exemplo, quando a gente está lendo aqueles textos ali, a gente sente tudo bem marcado. Assim, novamente, eu vou sentir marcado porque eu não estou acostumada, eles vão achar que o nosso está bem marcado porque eles estão acostumados com o nosso. Mas se a gente está sentindo alguma coisa, é porque a gente vê que não tem neutralidade nenhuma. E eu estava falando aqui antes. Assim, o que acontece é essas pessoas que não falam certo. A gente pegou um conto, não conto foi isso. Um conto mesmo para colocar numa atividade que a gente desenvolveu sobre essa aula, que vem trazendo justamente as consequências do preconceito. E as pessoas têm a mania de pensar. Hoje mesmo na aula a gente estava falando sobre porque antigamente a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo, e era só graça, todo mundo ria, não sei o quê, mas hoje em dia a gente vai fazer, e aí tudo é problema, tudo é isso, é aquilo, é preconceito. E sim, gente, os problemas sempre existiram. As pessoas riam. Estava certo? Não estava certo. Nunca esteve certo. Se hoje a gente reclama, se a gente traz essa discussão, por exemplo, sobre o preconceito linguístico, é porque houve um estudo, houve uma pesquisa, houve um espaço para que as pessoas discutissem sobre o quão irreal problemático. E o quão problemática é essa questão do preconceito, quão irreal é essa ideia de que existe uma língua perfeita, de que existe uma língua certa. Essas pessoas, por exemplo, no conto que eu estava falando, um aluno simplesmente sai da escola porque ele sofreu preconceito linguístico na escola, porque os coleguinhas se achavam superiores a ele, porque já conheciam outra variedade, se achavam superiores a ele, e aí fizeram as gracinhas, fizeram as piadinhas. Que no meu tempo deixei isso de bullying, no meu tempo era pirraça, né? No meu tempo era pirraça, tava tudo bem. Gente, não tava bem, alguém tava sofrendo, alguém sofreu. E aquela história de que é uma brincadeirinha, de que não vai machucar o outro, de que não tem problema, e de que se o outro se sente incomodado é porque ele é fresco, é sensível demais, e que ele teria que aguentar aquilo, quando na verdade não. Tem coisa que machuca, e tem coisa que você não tem por que fazer brincadeira com determinadas coisas, principalmente as particularidades de cada um. E especialmente a língua, porque como a me falou lá no comecinho, gente, a questão é a comunicação. A gente entende, sim, a necessidade de haver uma norma padrão, a necessidade de aprender. Exatamente, mas a gente faz questão de colocar assim, bem, escrever assim na testa, que isso não significa que a gente tenha que usar essa variedade o tempo inteiro. Definitivamente a gente não vai usar o tempo inteiro. Gente, imagina se eu chego na casa da minha avó querendo falar assim, vou falar lá, tá querendo ser a rainha, tá querendo ser a metida besta. E sim, seria isso, porque não faz o menor sentido. Como é que eu sei falar duas variações, você falar assim, dá pra ser que são línguas diferentes, mas eu conheço, assim, duas variações, sei sair de uma para outra, conversa aqui com
o vizinho da minha avó de um jeito, chego ali no médico, já vou falar de outro jeito e tá tudo certo, sabe? Não tem o menor problema, não faz sentido você querer dizer que tá bom ou tá ruim. Não existe valoração, pelo menos na linguística, né? Para os gramáticos, os defensores da língua, que dizem que a gente está acabando com a língua, que a gente está destruindo, e que daqui a pouco... Eu já vi até um texto falando que dali a alguns anos a língua portuguesa ia acabar, porque as pessoas estavam falando muito errado, e a língua portuguesa segue firme. A língua portuguesa segue sendo falada no Brasil há muito tempo. Lógico que ela é diferente da língua portuguesa falada em Portugal, mas ela é diferente da língua portuguesa que era falada há pouquíssimos anos, porque as coisas simplesmente mudam. Tem muitas gírias, por exemplo, dos anos 70, que hoje a gente assiste assim algum filme e pensa, nossa, eles falavam desse jeito. Gente, era assim, as pessoas falavam de um jeito diferente. Por exemplo, a gente está falando sobre o povo achar que hoje na Bahia a gente fala do mesmo jeito que a gente falava, sei lá, 70 anos e não fala. E eu quero só abordar mais um pontinho muito alarmante aqui, que é a questão, um dos mitos, assim, né, sobre variação linguística e do preconceito linguístico, é sobre a ideia de que em Portugal as pessoas falam certo e que no Brasil as pessoas falam errado. A partir de tudo que a gente discutiu esta noite, por que vocês acham que as pessoas consideram que em Portugal se fala certo e que no Brasil se fala errado? Alguém quer dar um palpite? Ok, então eu vou dar meu palpite. As pessoas acham que em Portugal se fala certo porque as pessoas têm aquela mesma ideia de superioridade com relação aos portugueses que as pessoas aqui de dentro do Brasil têm com relação a regiões, assim, de cidades menores, regiões mais rurais. As pessoas sempre acham que o outro vai ser... sempre acham que vai ter um inferior e um superior. Então, em Portugal, um país europeu, Portugal, o país que colonizou o Brasil, o país que descobriu o Brasil, vai ser sempre superior. As pessoas carregam a ideia de que ele vai ser melhor. E quem são essas pessoas que carregam a ideia? São os portugueses? Também. Novamente, não todos. Lógico que não todos. Mas muitos carregam essa ideia. E são só eles? Não. Muitos brasileiros também acreditam. Tem muita gente aqui do Brasil, muitos gramáticos, muitos estudiosos da língua, que dizem por aí que, porque em Portugal, porque eu viajei o mundo, o mesmo que porque eu viajei o mundo, e o lugar em que se fala português certo é em Portugal. Porque no Brasil só se fala português do jeito certo em tal lugar. Gente, é impossível todo mundo de uma região tão grande como o Brasil, por exemplo, ainda mais uma região longe como Portugal com relação a gente, é impossível que todo mundo fale da mesma forma. Assim, mas eu garanto a vocês, se vocês forem pegar, por exemplo, a língua inglesa, vamos lá, a língua universal, a língua que todo mundo fala, que todo mundo aprende. As pessoas falam inglês do mesmo jeito? Não falam não, gente. Tem gente que fala, porque deveria haver uma língua só, porque assim facilitaria a nossa comunicação. Tipo, todo mundo falar aquela mesma língua e aí todo mundo ia se entender eternamente. Gente, deixa eu contar a vocês. Se a gente chegasse, vamos pensar assim, uma realidade assim de ficção científica. Se alguém conseguisse fazer com que todo mundo aprendesse assim de uma vez uma mesma língua, todo mundo falasse aquela mesma língua. Gente, em 200 anos, já haveriam ou variações linguísticas ou línguas simplesmente diferentes. Talvez uns 300, 400 já seriam línguas diferentes. Porque não tem como. Você sempre vai adaptar de acordo com as necessidades, você vai adaptar de acordo com aquelas pessoas, as pessoas vão mudar. Tem muitas variações que acontecem por questões assim, bem regionais mesmo. Tem lugar que nem conhece certos termos, enquanto as pessoas têm, sei lá, umas 5 palavras para definir aquela mesma coisa, para falar de uma forma diferente, de uma situação parecida, mas não exata. Então, assim, não tem como a gente achar que tem como existir uma unidade linguística, porque não tem como existir. Nem em escala mundial, é até engraçado de você pensar numa coisa dessas, e nem mesmo numa escala nacional, não tem como a gente, do norte a sul do Brasil, falar da mesma forma. Pode passar. Sim, entre os Estados Unidos, por exemplo, a Inglaterra, é uma questão assim gritante. Eles também falam de forma muito diferente. Eu não ouço muito falar essa questão de superioridade lá, com relação à língua inglesa, porque os Estados Unidos possuem assim um prestígio
mundial. Então, você não vai esperar que digam que nos Estados Unidos se fala tão errado como dizem que no Brasil se fala, embora digam sim, especialmente os ingleses, porque todo mundo sempre acha que é o dono da língua e que a língua certa é a sua. Deixa eu ver quem levantou a mãozinha. Maria Sabina. Maria Sabina? Você levantou a mão? Sim, boa noite. Boa noite. Inclusive, eu iria falar sobre isso mesmo, na questão dos Estados Unidos, que tem o inglês britânico e tem outro inglês lá. E uma pessoa que já viajou para lá, conversando comigo, falou que tem essa questão lá também. Inclusive, o outro tipo de inglês, que eu não me recordo agora, que não é o britânico, é considerado como se fosse o nosso português favela aqui, né? Que é um inglês mais largado. Então, esse tipo de preconceito não existe só aqui no Brasil, também em outros países também existe, né? Exato, sempre existe. Acho que a gente não precisa nem viajar. Eu costumo assistir filmes e séries, assim, tudo que eu assisto, eu sempre assisto na língua original. Seja, sei lá, alemão, e eu não sei nada, absolutamente nada de alemão. Eu prefiro assistir na língua original, porque, não sei, a emoção é diferente. Aí eu sempre achei mais gostoso. E, gente, você assiste um episódio de, sei lá, 20 minutos de uma série dos Estados Unidos, e você assiste 20 minutos de uma série inglesa, você começa a falar até diferente. Se você estudou sua vida inteira em inglês estadunidense, você começa a falar com sotaque britânico, porque, gente, a diferença é gritante. Então, não tem como a gente dizer que existe uma unidade. Até o inglês, que é a língua universal, todo mundo sabe daquilo. As pessoas geralmente estudam inglês para falar com sotaque dos Estados Unidos, mas elas nunca vão falar, assim, não nunca, né? Mas nunca vai haver essa unidade toda e que todo mundo vai estudar o inglês dos Estados Unidos e falar daquele jeito. Não vai falar. Vai falar tchau. Entendeu? Não vai. Olha só, tipo, quando a gente vai aprender uma nova língua, a gente vai ter aspectos da nossa língua nessa nova língua. Então, uma pessoa que estuda inglês na Espanha vai falar inglês diferente de quem mora nos Estados Unidos. Vai falar inglês diferente de nós que moramos aqui no Brasil, entende? Muitos aspectos da nossa língua vai estar ali do nosso sotaque. Assim, em relação ao Brasil, repare, a gente costuma criticar, ou costumávamos, pessoas que falam, tipo, fio, fia, mil, ao invés de milho, filho ou filha. Mas isso tem uma razão linguística. É que os índios, eles não conseguiam pronunciar esse fonema ali. E para onde os índios foram? Eles foram recuando do litoral para o interior. E é por isso que as pessoas que moram no interior, elas falam assim, minha filha, meu filho, entendeu? Tudo tem razão linguística, se a pessoa pesquisar, entendeu? Igual o homem, tem gente que fala homem, e a pessoa vai ridicularizar isso, quem fala homem, mas abdômen e abdômen não são variações da mesma palavra, essas palavras não existem concomitantemente. Por que aconteceu isso? Foi um processo de desanalisação pós-tônica que ocorreu no latim, entende? Então, tudo na língua tem explicação. Não é por acaso que fulano fala homem e a outra fala homem. Não se preocupe com os nomes que o Thiago está trazendo. Eu trouxe nomes muito técnicos da linguística, foi mal. Só mostrar que tem explicação científica para tudo. Sim, há uma explicação para tudo e assim, é natural, gente. Só para a gente ir encerrando aqui nosso encontro, eu trouxe um trecho de preconceito linguístico. Eu até esqueci de colocar ali o subtítulo, mas foi o livro citado aqui por Tiago Nestante. Só a título de curiosidade, Marcos Boni é um linguista muito, assim, mal falado pelos linguistas, não, pelos gramáticos, por jornalistas, justamente porque ele defende... Mais normativos. Sim. Justamente porque ele defende a ideia de que, gente, é natural a língua variar e a gente não pode esperar que as pessoas falem todas da mesma forma, esperar que todo mundo fale do mesmo jeito, especialmente quando a gente pensa em questões econômicas. Então, não existe essa ideia aí. Na língua falada, as diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil são tão grandes que muitas vezes surgem dificuldades de compreensão. No vocabulário, nas construções sintáticas, no uso de certas expressões, sem mencionar, é claro, as tremendas diferenças de pronúncia. No português de Portugal, existem vogais e consoantes que nossos ouvidos brasileiros custam a reconhecer. E é verdade, gente. É difícil. É uma língua que está passando por
por processos diferentes das que estão passando a língua, as variações que a gente tem aqui. Não vão passar pelas mesmas coisas, não vão passar pelas mesmas pessoas. Então vai variar, vai ter uma diferença. Pode passar. Não sei se tem outro. É aquilo, né? É o último. Só que eu já passei pra esperar. É sobre o médico. Ah, sim. Eu leio, tu pode Chama-se comentar. isso também, né? A questão de que a língua de Portugal não teve contato com a língua da África, com a língua indígena. Isso tudo contribui para que a nossa seja diferente da deles. Sim, tem essa questão. Além do tempo, o senhor tempo, a gente também tem a gente esqueci o nome. A gente também tem as interferências de línguas que estão próximas. Essa questão das interferências das línguas de outros grupos, de outras línguas totalmente diferentes, são assim... Já vai acabar, Jesus, não se preocupe. A gente vai passar o último episódio, só esperando ele aparecer. Quando eu estou terminando, assim, um aspecto, assim, da questão da variação. Então, as línguas interferem umas com as outras. Sempre vai ter uma influência, sempre vai ter uma palavrinha que muda para cá, uma letrinha que a gente fala, um fone que a gente fala de um jeito diferente, porque a gente aprendeu assim, de forma natural, gente, sabe? Você se acostuma tanto com aquela pessoa que fala desse jeito que você começa a adquirir as características daquele jeito. E só para exemplificar aqui, um exemplo de arrogância, não existe pneumonia e nem raio-x. O que é isso, né? Novamente, a ideia de superioridade. Eu trabalho com saúde, eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu escrevo meus artigos científicos, você não sabe falar direito. A gente tem, assim, esse conjunto, assim, da socorro sociolinguística. Pode falar. É isso, infelizmente, né? Nós temos um monte de gente intrometida que não é da área e quer se achar que é da área, entende? Quer sair por aí disseminando preconceito linguístico, falando que não sabe. Esse é o problema. Vou deixar uma indicação de leitura aqui para vocês, que é o livro Nada na Língua por Acaso, que é de Marcos Banho, mesmo autor de preconceito linguístico. Então, se vocês quiserem se aprofundar nisso, de uma maneira bem leve, bem descontraída, até o livro você vê que é bem colorido. Então, fica a dica aí para vocês. Então, chegar em casa, não vai mais criticar a forma como a mãe fala, como a avó fala. Vão aprender com eles, vão analisar. Saiam daqui com a consciência de que não existe falar certo ou falar errado. Existe falar adequado e inadequado. Adequado para uma situação, inadequado para outras, entende? E ainda assim, você não pode julgar, você não pode dizer que está falando errado uma pessoa que está falando uma outra variação, sendo que ela... Não, você está com uma pessoa que não conhece a norma padrão. Como é que você quer ridicularizar aquela pessoa se ela simplesmente não conhece a norma padrão? Como você espera que ela adeque a fala quando ela não conhece aquela outra opção? Então, continua sendo um problema. Mesmo com essa questão da adequação, a gente já tem que lembrar que nem todo mundo pode adequar. E sim, seria interessante que todo mundo conhecesse a norma padrão? Seria. Mas, enquanto isso, a gente segue lembrando que todas as formas de falar são corretas, desde que as pessoas se entendam. Lógico, se eu falar que cachorro, velho, quadro, piloto, eu não estou falando nada com nada. Isso está errado. Está errado. Vocês não estão entendendo. Não faz o menor sentido. Mas minha avó falando, as meninas estão vindo ali para comer com a gente. Está errado? Não está errado. Eu estou entendendo perfeitamente o que ela está falando. Está adequado? Está muito adequado. Se ela for falar assim com o médico, ele não entender, problema dele. Ele vai entender, gente. Ele vai entender. Você sempre entende. As pessoas gostam de ridicularizar. Tem gente, por exemplo, não está entendendo nada que essa pessoa fala, ela está falando tudo errado. A gente já está entendendo. Ela não está com assim, bom senso suficiente para reconhecer que aquela pessoa está usando a variação que ela conhece. E isso é só deboche. E com isso encerramos a nossa aula. Esperamos que vocês tenham entendido
o porquê vocês não devem continuar repetindo certas coisinhas que podem parecer sem maldade, mas que trazem consequências que podem ser assim, brutais para a vida das pessoas. Só uma dúvida, esse link que você mandou agora no bate-papo é para poder até que hora? Tipo assim, tem até 24 horas para responder? É só lista de presença, só para tu assinar. Ah, Atividade a gente manda no grupo mesmo, não se preocupe. Gente, tá é bom. isso. É isso, esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que vocês tenham aprendido. Amei, gostei. Amei a aula. Que bom, ficamos felizes em saber, porque a gente queria muito trazer essa aula para vocês há um bom tempo, inclusive. Esperamos que vocês tenham realmente a noção de que língua é língua e preconceito é desnecessário no mundo. Isso é verdade. E a gente sabe que tem muito preconceito aqui no Brasil. E sim, valorizem a língua de vocês, valorizem a região de vocês, a língua de vocês. Vocês sabem que tudo faz parte da vida de vocês, é a cultura de vocês, é a história, tudo carrega. Cheguei um pouco atrasado, mas foi muito proveitosa. Queria ter chegado mais cedo, mas depois vou assistir no YouTube. Muito boa aula, também amei. Você pode ver do começo. Obrigada, meu bem. Então é isso, vocês estão liberados, assinem a lista. E até o próximo encontro, até semana que vem. Boa noite para vocês que ficaram até agora, nos prestigiando. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau.